no capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de Marcos, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então, Jesus chegou à cidade de Cafarnaum. Logo, os moradores dessa cidade souberam que ele estava em uma casa, e eles foram para esta casa. Eram tantos que não cabiam, ou seja, a casa ficou hiperlotada. E Jesus anunciava a palavra. Aí no versículo 3 diz: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. Quer dizer, a casa já estava hiperlotada, mas 4 homens vieram trazendo com eles um paralítico deitado em uma cama. Não podendo eles entrarem pela porta, eles subiram o paralítico até o telhado, fizeram um buraco ali no telhado e baixaram o leito daquele que era paralítico até o interior da casa onde estava Jesus. Estão compreendendo? O versículo 5 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, olhe para mim, deixa eu fazer uma nota aqui. É isso que você, é isso que eu, todos devemos fazer. Mostrar a fé. Fé é algo abstrato, invisível. Como é que eu mostro minha fé? Eu mostro minha fé através das minhas ações, através das minhas atitudes. Eu quero dizer que quando a pessoa apenas fica falando, vive falando que tem fé, isso não vai trazer salvação para ela. Isso não vai trazer nenhum benefício para ela. Você tem que mostrar fé. Nós temos que mostrar fé. Nossas atitudes, nossas ações, mediante a palavra de Deus. Nossa fé exclusiva. Repito, fé exclusiva em Jesus. Essa fé traz salvação. Essa fé traz benefício. Amém? Porque aí diz, e Jesus, vendo a fé deles. Como é que Jesus viu a fé deles? Ora, eles poderiam ir embora. Não dá para entrar, a casa está hiperlotada. Ou então, vamos ficar aqui fora. Porém não. Eles subiram o paralítico até o telhado, fizeram um buraco e desceram o paralítico até o interior da casa. Foi assim que eles mostraram a fé. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Presta atenção. Todos esperavam uma outra atitude de Jesus. Todos esperavam que Jesus fizesse o que ele fez por outros
por onde ele passava. Por exemplo, Jesus, certa ocasião, ele passou por uma cidade e um cego começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos disseram: mestre, tem um homem aí clamando. Jesus disse assim: tragam-me este homem. E lhe o trouxeram. Então Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Jesus tocou na vista dele e disse: veja. E o cego passou a enxergar. Doutra feita, um leproso veio até Jesus dizendo: mestre, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fica limpo. E o leproso ficou curado. O paralítico, Jesus chegou ao tanque chamado Betesda e encontrou ali um homem paralítico. Então Jesus perguntou: você quer ser curado? Eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Há uma tradição que diz que um anjo desce, move as águas e o primeiro que entra é curado. Eu não tenho ninguém que me coloque quando o anjo desce. Jesus disse: levanta, toma o teu leito, anda. O paralítico dessa vez levantou e passou a andar. Então todos esperavam que Jesus fizesse por esse paralítico o que ele havia feito por outros, que ele curou. Entende o que eu estou dizendo? No entanto, Jesus olha para ele e diz o quê? O que Jesus diz aí? Filho, perdoados estão os teus pecados. Quer dizer, todos estavam vendo a necessidade exterior daquele homem. Mas Jesus estava vendo uma necessidade maior. Jesus estava vendo nele uma necessidade raiz. Jesus estava vendo que ele precisava de perdão. Perdão. Jesus estava vendo que o coração daquele homem estava carregando culpas. E não é o que acontece hoje. Tem muitas pessoas que vivem carregando culpas. Ela se culpa por não ter sido uma boa mãe, se culpa por não ter sido um bom pai, se culpa por não ter sido um bom marido ou não está sendo um bom marido, se culpa por não estar sendo uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, se culpa por não ser um bom amigo. Tem pessoas que se culpam por erros que ela cometeu na vida. Por exemplo, tem pessoas que até hoje dizem assim: se eu tivesse ouvido a minha mãe. Sim ou não? Se eu tivesse seguido o caminho que meu pai me ensinou. Se culpa. Eu não tenho medo de falar, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou falar. Tem gente que odeia a si mesmo. Odeia a si mesmo. Então, quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus viu nele a necessidade de perdão. Mais do que a necessidade de ser curado daquela paralisia. Inclusive, o sentimento de culpa paralisa a vida da pessoa. Ou não é? Quando nós falamos de perdão, vamos aqui abranger o assunto.
Quando nós falamos de perdão, nós estamos falando do quê? Perdão é se livrar de uma culpa. Perdão é se livrar de uma ofensa. Tem pessoas que dizem assim: eu não esqueço o que fulano me fez. Tem mulheres casadas. Ok, o marido errou, traiu. Não deveria. Mas ele pediu perdão. Ele mudou. Mas ela até hoje não perdoou ele. Vira e mexe, ela fala assim para ele: você pensa que eu esqueci o que você me fez? Sim ou não? Ou então, do nada, ela chega para ele e fala assim: vem cá, o que a fulana tinha que eu não tenho? Meu Deus do céu, já faz 15 anos que isso aconteceu. E você agora vem me perguntar do nada, o que fulana tinha que você não tem? Eu pergunto, ela perdoou? Não perdoou. Então, quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de se livrar de uma culpa, se livrar de uma ofensa. Perdão é a eliminação de todo ressentimento, raiva, rancor contra determinada pessoa ou por si mesmo. Tem pessoas que ela não consegue esquecer o abandono. O pai abandonou, a mãe abandonou. Tem pessoas que não conseguem vencer o preconceito que ela sofreu e que ela sofre. Você vê que nós vivemos em uma sociedade onde há desigualdade, onde há injustiças, sim ou não? Tudo para fazer nascer no coração do homem ódio, rancor, ressentimento. Jesus, quando ele olhou para aquele paralítico, ele viu naquele paralítico que ele precisava de perdão mais que tudo. Mais que tudo. Saiba que o perdão ele tem pelo menos 3 faces. Como assim, bispo? Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de perdão de Deus. O homem ele tem que alcançar o perdão de Deus. E não há como o homem ser perdoado sem que ele se arrependa dos seus pecados. E eu já falei e repito, muitos se enganam quando pensam que se arrependeram dos pecados. Nem sempre se arrependeu. O que ele teve, na verdade, foi um remorso. Qual a diferença de remorso para arrependimento? No remorso, a pessoa erra com Deus, ou até com seu próximo, e até chora. Mas no fundo, ele está chorando, ele está triste, não por causa da ofensa, não por causa da crueldade que ele cometeu, não por causa do mau caráter, do seu mau caráter. Ele chora porque ele está com medo do que ele vai perder. Ele chora porque ele não quer perder, ele não quer ser castigado. Isso é remorso. Então o marido trai, aí ele fala assim: minha esposa, me perdoa, por favor, por favor. Não é que ele está arrependido, é que ele está pensando assim: se ela me deixar, se ela me colocar para fora de casa. Entende ou não? Recentemente, ou melhor, remorso, a pessoa pede perdão, mas ela está preocupada com o que ela vai perder, com o castigo.
Arrependimento não, a pessoa pede perdão e ela não está se importando com o que ela vai perder, com o castigo que virá. Ela se preocupa em se consertar com a pessoa com quem ela errou. Ela se preocupa em se consertar com Deus. Isso é arrependimento. Amém, pessoal? Quando o homem trai e se arrepende, ele chega para a mulher e fala assim: ó, queria te pedir perdão. Eu quero você, quero minha família, mas você tem todo o direito de ir embora. E se você for embora, eu vou te compreender. Isso é arrependimento. Então, o perdão ele tem três faces. O perdão você tem que alcançar com Deus, isso acontece por meio do arrependimento. A outra face do perdão, você tem que perdoar os seus ofensores. Jesus disse: se nós não perdoamos, não seremos perdoados. E a outra face do perdão é a pessoa perdoar a si mesma. Perdoar a si mesma. Esse homem, ele precisava de perdão mais do que a cura da paralisia. Continuando a leitura, no versículo 6, diz assim: estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam, quer dizer, argumentavam, eles repreendiam Jesus em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Os religiosos. Quem pode perdoar pecado senão... O que diz aí, pessoal? Só Deus. Então, quando Jesus disse para o paralítico: perdoados estão os seus pecados, os religiosos que estavam ali disseram: quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele? Mas eu quero dizer que tem pessoas que falam mesmo hoje. Tem pessoas que falam assim: eu lá sou Deus para perdoar alguém? Sim ou não? Jesus na cruz, em meio às dores, ele olhou para os seus ofensores e disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu já ouvi pessoas falarem assim: Jesus é Jesus, eu não consigo perdoar. Aí você entende o porquê sua vida está paralisada. Você entende o porquê lhe falta paz. Sem perdão não há paz. Só há paz quando você recebe o perdão de Deus e quando você dá o perdão ao seu próximo. Só há paz quando você perdoa a si mesmo. Os religiosos disseram: quem pode perdoar pecados senão só Deus? Uma observação: Jesus era e Jesus é Deus. Então ele tinha e ele tem o poder de perdoar. No versículo 8 diz: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? O que é mais fácil, pessoal? Perdoar o pecado ou falar para o paralítico se levantar e andar? O que é mais fácil para Deus? Para Deus não tem nada que seja difícil, pessoal. Nada. Mas só que você tem que entender que Deus, Senhor de toda ciência, de toda sabedoria, Ele não resolve a vida do homem de maneira superficial. Ele não resolve o problema exterior do homem. O problema exterior é uma consequência da cura interior. Deu para entender? Você tem que entender que Deus, ele trabalha na raiz, na fonte do problema.
Por exemplo, certa ocasião ele disse assim, ele disse para o seu povo: dar-vos-ei coração novo. Por que o homem precisa de um coração novo? Que não é o coração de carne. Não estamos falando de coração de carne. Estamos falando do coração espiritual. Por que ele diz: dar-vos-ei coração novo? Porque Deus trabalha na fonte, na raiz. Como é que você cuida de uma planta? Como é que você cuida de uma árvore? É nas folhas? São nos ramos? É na raiz. Então, para Deus não existe algo que seja mais fácil ou mais difícil. Para Ele tudo é possível. Então Jesus disse: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, pessoal?